Aleluia! Você está ouvindo o som dos céus nessa noite, amém, minha irmã? Amadas, eu gostaria de estar com você aqui na próxima segunda. Nós voltamos para valer. Agora, o nosso Modeladas Day, toda segunda-feira, presencial. Você veja que nós temos toda a segurança aqui. Você não se sente segura aqui, tranquila? Olha que distanciamento. Gente, vou confessar para vocês, muito maior do que nos supermercados que a gente vai por aí, farmácia, né? Não é falando mal, não. Mas é verdade, olha que segurança. E a gente tem percebido, ao longo desses dias, um espírito de opressão muito grande nas mulheres. Por que eu falo nas mulheres? De modo geral, as mulheres parecem que assumem uma carga emocional muito maior. Eu quero que você incentive uma amiga, mulheres, a falar, nós estamos ali. Ali tem a presença de Deus. Ali é um culto onde nós mulheres, só nós, se a gente quiser chorar, derramar, não que nos outros não possa, mas isso aqui é um espaço nosso. Então convide uma mulher. Toda segunda-feira nós estaremos aqui. E eu quero te falar, o que faz a gente prosseguir é ter visão do futuro. Sabe o que faz uma pessoa prosseguir, olhar para frente, olhar com esperança? É quando ela tem visão do futuro, é quando ela tem esperança, é quando ela tem certeza de um propósito. Eu quero te dizer, se você tem um propósito na sua vida, você vai caminhar altaneiramente, você vai vencer toda essa circunstância. E um propósito que eu coloquei, e eu gostaria que você entrasse comigo nesse propósito. Talvez você vai falar, pastora, eu nem te conheço. Não tem problema. Se você conhece a Jesus, já está valendo. Nós queremos aqui 247 mulheres. Amém? É a lotação desse templo que é aqui. A gente põe aqui quase 2.000 pessoas. Eu quero contar com você. Tenha um propósito nesses tempos. Tenha um propósito de dizer, eu vou trazer esperança. Eu vou levar mulheres para ouvir boas novas. Amém? Posso contar contigo, mulher? Amém. Obrigada. Vamos entrar aqui na palavra, Salmo 90, versículo 12. Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha que interessante. Essa foi uma oração, esse salmo não é de Davi, esse salmo é de Moisés. E ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Muitas vezes, né, quantos de nós temos aquela vontade de falar, nossa, como eu desejo ser uma mulher sábia. Não é verdade? A gente sempre fala, quero ser uma mulher sábia. Nossa, fulana é tão sábia, né? Isso no nosso meio virou algo tão assim que a gente almeja. E a gente vê aqui que para alcançar esse coração sábio, dos requisitos é nós discernirmos o tempo. Fala para essa mulher que está do seu lado, olha nos olhos dela e fala, discernir os tempos. Gente, os olhos são aquilo, como diz o poeta, os olhos são a alma da alma, né? Então, a gente pode olhar com nossos olhos, você pode expressar o seu amor, o seu carinho aí para essa mulher. Então, discernir os tempos. Esses tempos são tempos de aprender lições. Que lições nós temos que aprender nesse tempo? Tenho certeza que você tem aprendido algumas lições. A gente aprendeu algumas coisas, ou está nos acostumando a algumas coisas que para a gente tem sido muito estranho. Por exemplo, estar de máscara. Por exemplo, olhar para todas vocês, e aquelas que eu não conheço de verdade, eu falo, eu não conheço, eu não reconheço, né? A não ser aquela que eu já tenho uma convivência mais próxima. Isso é o quê, minhas queridas? Isso foi a gente teve que se adaptar a isso. Esse distanciamento, nós não podermos dar as mãos como tanto nós gostamos, a gente não poder de abraçar, porque nós somos dessas, né? Nós somos dessas que gostamos de abraço. E nesse tempo, nós temos reaprendido uma forma de comportar socialmente. Mas eu quero te dizer, esse tempo é transição. Esse tempo é passageiro.
isso vai passar. Amém? Eu me recuso a dizer que esse vai ser o novo meio, o novo jeito de nós vivermos com máscara. Eu não aceito essa palavra, porque eu sei que Deus vai mandar um socorro e vai mandar uma solução. Por quê? Nós nascemos para a comunhão. Nós nascemos para ser reconhecido. Deus fez cada um de nós de forma tão especial para quê? Para nós reconhecermos umas às outras. Essa identidade nossa não será obscurecida com uma máscara, amém? Então esse não vai ser um novo estilo de vida. Mas eu tenho que reconhecer, esse é um tempo de transição. Transição para quê? Transição para o novo que há de vir. Transição para aquilo que está chegando. Tempos de transição são tempos difíceis, mas todas as vezes que nossa vida, que a sociedade vai mudar de estágio, o que acontece? Uma transição. É quando o velho e o novo convivem. E esses são momentos difíceis, mas são momentos que nós devemos entender e discernir a contar esses dias. Qual é esse tempo? Esse é um tempo de transição. Você pode repetir? Tempo de transição. Não vai ficar, minhas amadas, não permaneceremos. Então, a gente pode alegrar com isso. Mas qual a importância que tem essa transição para nós? Eu creio que é um tempo que Deus está aumentando a nossa musculatura psicológica, emocional e espiritual. Você acredita nisso? Querida, Deus está aumentando a sua capacidade de resiliência. Estamos, sim, sendo esticadas, sabe? Mas isso eu tenho que entender. Eu tenho que falar que esse é um tempo. Então, quando eu entendo e eu começo a pensar, Senhor, o que o Senhor está me ensinando? Gente, a mim, o Senhor tem me ensinado alguns valores que eu já pregava, que eu já vivia, mas hoje ele está muito intenso. Eu tenho aprendido coisas novas nesse tempo. Eu tenho aprendido a dar muito mais valor a coisas que antes eu não dava tanto valor. Deus tem me mostrado aquilo que é essencial. Deus tem me mostrado sentimentos e emoções que Ele fala, minha filha, você está vendo tanto que isso é mais importante do que outras coisas? Então, é um tempo de falar, eu tenho que aprender essa lição. Mas é um tempo que nós entramos com uma estrutura e sairemos diferente. Nós entramos de uma forma e sairemos de uma forma diferente. Por quê? Porque a nossa musculatura que nós vamos adquirir, quando acabar esse tempo, as mesmas vestes não vai servir mais. Porque nós estaremos muito mais fortes. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Eu acredito. Porque essa é uma posição. E a Bíblia nos mostra quantos homens e mulheres de Deus entenderam que estava no momento de transição. Olha a vida de Davi, por exemplo. O que Davi estava falando? O Davi foi ungido para ser rei, não é verdade? Davi foi ungido por Samuel para ser rei. Só que Davi demorou 17 anos para ser proclamado rei. Enquanto isso, o que Davi fez? Davi era um pastor de ovelhas. Davi foi ali cuidando nos campos, cuidando das ovelhas de seu pai. Pensa o que Davi devia sentir. Davi devia pensar, gente, eu estou aqui cuidando dessas ovelhas e eu fui ungido. Davi não teve só a promessa, ele foi ungido por Samuel. Você será rei de Israel. Mas ele estava cuidando de ovelhas. O que Davi entendeu? Primeiro, ele entendeu, ele estava em um tempo de transição. Ele sabia o que ele era e o que ele seria em Deus. Você sabe o que você é e o que você será em Deus depois dessa pandemia? Esse é um tempo para você entender. Eu sou. Outra coisa, Davi tinha visão do futuro, como eu disse aqui. Davi olhava para frente e falava, eu serei rei. Então, nada
nenhuma adversidade que Davi enfrentou tirou dele o estímulo. E o que aconteceu ali? Aquilo que aconteceu no tempo de transição serviu para levar Davi a enfrentar gigantes e vencer gigantes. Ali, como pastor, o que ele venceu? Um urso e um leão. Quando ele venceu aquele urso e o leão, isso foi um trunfo que ele experimentou da força de Deus, ele experimentou do poder de Deus e ele experimentou que ele poderia sim ser um instrumento de Deus para fazer diferença. Então hoje, se você está enfrentando o urso e o leão, saiba que você está sendo capacitada para vencer os seus gigantes. Hoje, o seu clamor, às vezes na solidão. Eu fico imaginando ali ser pastor, ali naquela solidão. Gente, mas existe o salmo de Davi, vários salmos de Davi. Que talvez se Davi não tivesse passado por esse momento de transição, ele não teria feito aquele salmo que todo mundo conhece, aquele salmo que fala no nosso coração, aquele salmo que fala conforto, aquele salmo que ele experimentou a Deus como o bom pastor, que é o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Queridas, eu quero te dizer, você vai compor o seu salmo de louvor a Deus nesses tempos. Você vai compor, nós vamos compor esse salmo de louvor ao Senhor, porque Deus é o mesmo Deus. Deus está nos preparando. Então, não lamente. Esse é um tempo, mulheres, de nós falarmos: eu tenho um Deus que está me guiando. Você pode não ver o caminho na frente, mas acredite, a estrada já foi pavimentada por Deus. Nós não estamos andando a ermo, nós não estamos andando sem o norte. Existe um Deus todo-poderoso que está pavimentando a nossa estrada, amém? E é nisso. Então, quando eu tenho que olhar Deus, esse é meu momento de transição. O Senhor está te chamando não para o sofrimento. O Senhor está nos levando não para a tristeza, mas Deus está nos chamando para esse tempo de dizer: Deus, eu conhecerei o seu amor em todos os momentos. Amadas, não existe momento que o amor de Deus não está presente. Não existe momento que o Senhor não está no nosso meio. Então, a gente vê que nesses momentos é necessário eu falar: Deus, eu espero em Ti. E é essa visão que nós temos que ter. Nós temos que ter esse discernimento e a visão: eu espero em Deus, eu vejo o meu futuro. Davi olhava para frente e ele via-se como rei de Israel. Como você vê o seu futuro? Como você se enxerga hoje? Como uma mulher que não tem um Deus? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira e toda mentira não procede de Deus. Você é uma mulher que tem um Deus a te cercar pela direita, pela esquerda. Você tem um Deus que está preparando o seu caminho. E nesses tempos, quando eu tenho essa visão, eu vou sobreviver. Existe um estudo que foi feito, você já deve ter falado de campos de concentração, campos, né, ali, e naquele campo de concentração na Áustria, havia um psicólogo, né, judeu,
E ele começou, olha que sagacidade. Todo mundo sofrendo, sem comer, ele começou a observar as pessoas. E ele percebeu que as pessoas que tinham mais forças para sobreviver eram as pessoas que tinham uma visão do futuro. E ele deixou, mesmo ali, sendo um prisioneiro, ele passou a anotar o comportamento de todas aquelas pessoas que conseguiam sobreviver. Queridas, Deus nos deu uma visão. Por isso que esse ano se chama, qual é o nosso tema? O ano da visão perfeita. Não pense que isso vai tirar a nossa visão. Pelo contrário, é agora que eu tenho que enxergar, é agora que a visão de águia, nós temos que falar, Deus, eu estou enxergando a sua providência. É a época da visão. Então, ele percebeu isso, que as pessoas que sobreviviam eram as pessoas que tinham visão do futuro. E a visão, ela é tão poderosa que uma nação também, para ela ser aquela nação que se destaca, é quando o país tem uma visão coletiva para olhar para um rumo só. Eu quero declarar aqui nessa noite que nós temos mulheres que têm uma visão coletiva para orar para os céus, para olhar para Deus e para dizer, de lá vem o meu socorro, amém? É essa visão, é isso que nós estamos falando. Venha ouvir a palavra de Deus, venha estar, sim, na medida do possível, não está como nós gostaríamos, mas está como é possível. Venha ter essa visão, a visão do futuro, a visão que o Senhor nos diz, levantai os vossos olhos para o céu, para cima, porque é de lá que vem o vosso socorro. Às vezes, nós estamos o quê? Como aquelas galinhas, né? Muitas pessoas, vocês não, mas tem gente que aquilo me ocorre. Você está olhando para o chão, ciscando, olhando. Queridas, levantai os vossos olhos para cima. É olhos de águia, é olhar aquilo e falar, de cima, do alto, dos céus, vem a minha salvação. Jesus já veio, Jesus já voltou e Jesus permanece conosco. E eu gostaria, e quando eu estava pensando hoje, sendo ministrada, hoje eu acordei de manhã com um versículo que nos mostra como um exército. E eu gostaria que você agora ficasse de pé. Você sabe por quê? Porque nós somos um exército. Nós somos guerreiras. Nós somos mulheres valorosas. Queridas, não deixe ninguém dizer para você que você não tem essa visão. E o versículo que hoje eu acordei e veio no meu coração é um que está em Cantares. Mas, pastora, por que Cantares? Cantares parece que não tem, assim, algo que não vem do Senhor, que parece que é um livro só de amor. Mas eu quero dizer, é um livro profético. E ele diz assim, quem é esta que aparece como a alva do dia? Bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras. Queridas, eu vou repetir. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Bonita como a lua, pura como um sol, impressionante como um exército de bandeiras. Você sabe quem é essa? É a igreja do Senhor, a igreja do Senhor que não vai parar, é a igreja do Senhor que é como um exército que abre caminho, e você faz parte desse exército. Você é a igreja do Senhor. Vira para essa mulher, estende as mãos para ela e diga, você é esse exército, você é essa igreja que diz como um exército com bandeiras. Quem é essa que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o céu, impressionante como um exército com bandeiras? Essa é a igreja. Você é a igreja. Nós somos esse exército com bandeira. Querida, e sabe qual é a nossa bandeira? É a nossa bandeira da esperança, é a bandeira da fé, é a bandeira das impossibilidades, como foi testemunhado aqui hoje. É a bandeira que diz, tudo é possível, Deus está no controle, o Senhor guia os nossos passos, amém?